voltamos então para o segundo bloco de hoje do Diversidades e estamos entrevistando a Márcia Cart, né? Sobrenome difícil, mas ela disse que eu estou fazendo bonito, Tá né? bonito, tá certo. Isso. E ela está nos contando de um projeto em que ela participou para a recuperação de áreas agrícolas degradadas no distrito de Arroio do Ouro, aqui em Estrela. E nesse primeiro bloco, ela contou sobre de que forma houveram as captações de recursos para a execução desse projeto, o voluntariado, as pessoas que se reuniram, as entidades que participaram. E agora, então, ela vai nos contar o que exatamente foi feito nessas áreas. Quanto tu disseste, quantos hectares foram recuperados? 1000 hectares. 1000 hectares que foram recuperados. Então, a Márcia vai nos explicitar de que forma, como foi feita essa recuperação dessa área. Então, com a enchente, o rio, a enchente em geral ela é boa para essa região. É uma região de várzea do rio Taquari, é uma terra muito produtiva, e ela tem até registros históricos assim de terra mais produtiva do Rio Grande do Sul, enfim. Mas dessa vez, essa enchente de maio de 2024, ela foi algo fora de qualquer, né, parâmetro, e ela não foi benéfica. Ela, em alguns pontos, ela largou, deixou entulhos, em outros ela tirou a camada, e ela soterrou todo um sistema natural de drenagem que existe lá. É composto por áreas de APP, áreas de preservação permanente. Como o rio subiu, desceu e a água ficou lá. Ela ficou açudes, né, poças d'água, a terra encharcada, sem condições de entrar com o trator, de cultivar, de arar, de colher a safra que estava lá, né? E aí perderam tudo, perderam aquilo que esperavam plantar, perderam o que iam colher, não a tinham morada, tudo, a né? casa, não tinham onde plantar, né? Perderam o ganha-pão, né? Exato. Perderam os animais, né? Quem tinha animais, os animais foram levados. E aí o que foi feito? Um deles, o Eloy Verman, quando a Virgínia perguntou para ele o que vocês precisam, ele disse: nós precisamos de máquinas grandes, máquinas pesadas, que limpem essas valetas para nós. Parecia algo muito simples, né? Ela foi lá, conseguiu, né, algumas máquinas, pensou que em 2, 3 dias de trabalho iria resolver. Mas não, era quando começaram a gente começou a levantar os dados e nós vimos que era muito mais do que 2 ou 3 dias de trabalho, porque era uma extensão, pensa, 1000 hectares, né? Foram 30 quilômetros de valetas, circulando, são veias, são galhos, né, que se abrem dessas valetas, ramificações. Então se começou na parte mais baixa do rio, isso com orientação do Álvaro da Emater, do Arli, do Meio Ambiente, da Secretaria da Agricultura, da Prefeitura Municipal. Foram feitas as licenças ambientais, primeiro, porque não se podia mexer ali. Foi feito o levantamento de quem eram os proprietários daquelas terras, porque a situação estava lá, as valetas, estava tudo lá, mas precisava saber de quem eram aquelas terras, quem poderia autorizar um trabalho. A entrada, né? A entrada ali, né? Né? Então, e assim, são 54 matrículas de imóveis, 54 famílias, mas às vezes uma mesma matrícula de imóvel tem 5, 6 proprietários, né? Então envolveu muitas pessoas. E aí começou o trabalho, deixa eu ver, nós fizemos dia 25 de setembro de 2024, nós fizemos a abertura, né, que nós conseguimos a primeira máquina para começar o trabalho, dia 25 de setembro de 2024. E esse trabalho foi até maio de 2025,
né? Sim. Foi todo esse tempo trabalhando. Teve um período no verão que trabalharam uns 4 ou 5 máquinas em pontos diferentes no mesmo dia, 8 horas por dia. Às vezes chegava a trabalhar mais de 8 horas por dia, aproveitando o clima, o tempo Para bom. abrir essas valetas e ramificações, como tu falas. Então eles começaram na parte mais baixa, perto do rio Taquari, perto da barragem de Bom Retiro. Cavavam, né? No início eles tiraram 1,5 m, 2 metros de terra de dentro da valeta, né? Aprofundaram a valeta. Sim. Depois aquilo começou a ficar mais suave na subida, precisava tirar menos terra. Mas assim percorreram os 30 quilômetros. Eles colocaram o entulho, a terra, né? Mais a terra, areia, galhos, para um lado, né? Conservando o outro lado como está. Foram mantidas as árvores, toda a espécie nativa ali, porque tem um mato ali, não é muito, mas tem algumas árvores que foram derrubadas pela enchente, mas o que ainda ficou foi preservado. E as máquinas foram subindo até chegar próximo ali à região que é Delfina, né? Foi contemplando todas essas ramificações. Nós dividimos essa área toda em 3 etapas. Então a gente tinha a etapa 1, a mais baixa, tinha a etapa 2, a etapa 3. Assim, a gente foi subindo, né? E aos pouquinhos contemplando todas as áreas. Então, em 25, essa área, assim, supostamente estava já pronta para ser plantada. Isso. Alguns... E o que se planta nessas várzeas? Pois é, eles mudaram, muitos agricultores da região mudaram a fonte de renda, porque muitos tinham leite. A bovinocultura leiteira, ela é boa para o produtor rural, porque ela gera uma renda mensal. Sim. Né? Só que os animais foram levados. E eles não tinham mais condições, enfim, tudo mudou, né, de uma hora para outra com essa enchente, quando tudo é levado, os galpões foram levados, eles não têm condições de investimento nisso. E não era também recomendado. Então hoje não existe mais essa pecuária lá, leiteira. Eles passaram a plantar soja, milho, fazer pastagens. Alguns mantêm alguns animais assim de corte, né? Mas assim mudaram os cultivares, né? Os cultivares. Né? Então eles plantam soja, milho, trigo, basicamente isso. E algumas culturas assim, aipim, frutas. Até para subsistência. Né? Isso. E eu queria assim que tu me dissesse, quando tu viste as primeiras fotos lá, era realmente uma devastação, era uma tristeza, era, né, famílias vulneráveis, famílias precisando de ajuda. Ano passado, 2025, ficou pronto esse projeto de regeneração do solo, né? E hoje? O que temos lá hoje? E como se encontram aqueles produtores rurais? Eu fui pesquisar na internet e eu vi depoimentos esse que tu falaste ali, Eloy Vernon? Eu vi um depoimento dele mostrando a sua área totalmente verde e muito feliz com o que ele estava vendo lá. Eu queria que tu fizesse uma avaliação do que se viu e do que se vê. Eu vejo eles, com relação ao projeto Retomada Agro, muito gratos. Assim. Até aqui no livro tem vários relatos, né, do José Malman, né, que fala do projeto, que eles falam assim, se não fosse esse projeto, não sei o que seria de nós. Isso também é gratificante para vocês, né? É, muito. E, então eles têm as terras de volta para plantar. E eu fiz um levantamento assim, com essas 15 famílias, né, os principais, a maior parte deles aumentaram a área de plantio. Então eles me disseram assim, quanto eles plantavam antes e quantos hectares eles plantam agora, né, depois que terminou o projeto. E a maioria deles aumentou, porque o que aconteceu? Os pequenos,
eles não tiveram forças. O trator foi destruído, foi levado, eles não conseguiram arrumar, né? As máquinas agrícolas venderam ou perderam. Então os pequenos cederam, arrendaram sim, para os maiores. sim, sim. Porque é assim, né? É bem especializado, né? Então essas 15 famílias, elas ficaram lá, elas continuam trabalhando. E nesse ponto de vista, assim, elas estão muito satisfeitas e muito gratas. Eu vejo que ainda tem muito que se fazer lá, assim, né? Eu estou participando de um projeto da Embrapa, que a cada 45 dias aproximadamente tem encontros lá com mulheres, com as mulheres de lá, né? Sim. E assim, nos primeiros encontros foi muito para ver assim que elas têm ainda muita tristeza, elas têm necessidade de falar ainda muito, de cura. Talvez nunca se cure, né? Esse trauma, porque foi muito triste. E eles sentem muito, porque eles não moram mais, a maioria não mora mais. Essa questão do pertencimento àquele espaço foi muito afetada, né? E elas falam assim que ficam muito felizes de se encontrar, porque antes elas se viam, as propriedades são perto, então elas se abanavam, uma estava na horta, a outra estava, né, se viam, se abanavam. E agora não tem quase mais moradores. Poucos ficaram, né? As casas que foram destruídas ou as famílias que viveram traumas na casa, ali na situação de salvamento, de resgate, não conseguem mais morar lá. E talvez nem devo mesmo, porque... É a sensação de medo, a sensação de angústia, de perda novamente, né? Mas são terras que eles viram os filhos crescer, onde eles moram há 40, 50, às vezes várias gerações cresceram naquelas terras. E hoje eles não podem mais continuar lá. Isso. Eu vi aqui o texto, aqui nesse livro, nós temos um escrito da Márcia, temos um escrito da Virgínia e também de alguns produtores. E aqui eu li uma mensagem que diz assim: a reconstrução é fruto da união. A solidariedade e a esperança transformam perdas em novos começos. O Instituto Retomada Brasil acredita que juntos é possível enfrentar as dificuldades, superar os desafios e construir um futuro mais resiliente, sustentável e humano. E é isso que realmente aconteceu, né? Essa ação de vocês possibilitou que aqueles agricultores, hoje os 15 agricultores, tivessem uma nova chance para recomeçar. Exatamente. E certamente eles vão assistir esse vídeo e vão agradecer a Márcia, como eu também agradeço, pela oportunidade de te conhecer, pela oportunidade de narrar a tua história e pela oportunidade de estar aqui no Memorial de Estrela com o nosso amigo Ayrton, que é um grande amigo da RDK, certo? Voltamos então na próxima sexta-feira com o Diversidades, com o patrocínio da Requinte Chocolateria, Arroio do Meio, no bairro São José. Até mais!